Coreia do Sul está enfrentando uma grave crise institucional, isso após o governo declarar lei marcial no país. Pouco tempo depois desse anúncio, a oposição votou para derrubar o decreto e o governo recuou da medida. Milhares de pessoas saíram às ruas para protestar. Quem traz detalhes é a correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Oi, Renato. Oi, Gustavo. O dia foi marcado por muita tensão e protestos na Coreia do Sul. Logo depois que o presidente Yoon Suk-yeol decretou a lei marcial, o parlamento se reuniu para vetar a medida. Uma multidão foi para as ruas para protestar em apoio aos parlamentares. O exército chegou a agir de forma violenta contra os manifestantes e até o prédio da Assembleia Legislativa foi danificado pelas tropas que entraram no local para tentar impedir a votação. Veja na reportagem. Era por volta de 10h30 da noite no horário local, 10h30 da manhã aqui no Brasil, quando o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, decretou a lei marcial no país. Ele afirmou ser necessário limpar o território de infiltrados da Coreia do Norte, mas não especificou como faria isso. Declaro lei marcial de emergência para defender a República Livre da Coreia da ameaça das forças comunistas norte-coreanas e para erradicar as forças descaradas e anti-Estado pró-norte que estão privando nosso povo de liberdade e felicidade. Essa medida é necessária para guardar nossa ordem constitucional de liberdade. A oposição acusou o governo de estar usando o conflito com Pyongyang para controlar o parlamento. Após a imposição da lei, o acesso ao local de votação do Congresso foi fechado, com militares entrando à força no prédio. Mesmo assim, deputados conseguiram acessar o plenário e realizaram uma sessão de emergência, na qual declararam a lei marcial inválida. A declaração de lei marcial era inconstitucional e nula desde o início, mas isso foi confirmado pela recente resolução da Assembleia Nacional. Todas as ordens presidenciais baseadas na declaração de lei marcial são inconstitucionais, nulas e ilegais. Diante da derrota, o presidente decidiu revogar o decreto que havia assinado mais cedo. Nas ruas, manifestantes protestaram e comemoraram a derrubada da lei. Milhares de pessoas, sob forte esquema de segurança, pediram a prisão de Yoon Suk-yeol. Esta é a primeira vez que um governo da Coreia do Sul, que tem regime democrático, decreta a lei marcial desde o fim da ditadura militar na década de 1980. A lei marcial restringe o acesso a direitos civis e substitui a legislação normal por leis militares, que limitam a imprensa, o parlamento e as forças policiais. Eu acho que a democracia da Coreia do Sul ainda é forte. Ela vai sobreviver a essa tentativa de golpe, autogolpe dado pelo presidente eleito. Provavelmente ele vai sofrer algum processo jurídico ou mesmo prisão. E a democracia sul-coreana vai buscar um outro caminho após esse episódio. Para analisar esse cenário na Coreia do Sul, nós recebemos agora o professor de Relações Internacionais do IBMEC, José Luiz Niemeyer. Olá, professor, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Como vai, Renato? Um abraço a você, ao Gustavo e ao assinante da Record News. Professor, foi uma tentativa de golpe de um presidente impopular que não tem, portanto, maioria no parlamento e que tentou aí, então, calar a oposição para se manter no poder? Renato, esse é um típico caso da ciência política e da área de estudos estratégicos que mostra como a política doméstica ela tem também uma autonomia quando a gente pensa em política internacional. A situação na Península Coreana é muito grave entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Hoje mesmo saiu uma notícia de que empresas norte-americanas vão ficar impossibilitadas de exportar materiais de alta tecnologia para a Rússia, China e aliados. Também os países europeus vão ter que diminuir a exportação. Há uma preocupação em Washington com uma guerra cibernética contra a China, a questão de radares também está incluída aí, a questão de alta tecnologia. E também a Rússia hoje aumentou, deu uma diretriz que o seu orçamento militar para 2025 vai aumentar muito. Então a situação é muito tensa no sistema internacional com relação à guerra na Ucrânia, Oriente Médio e agora a Península Coreana.
Mas, ao mesmo tempo, se a gente for analisar do ponto de vista da política doméstica sul-coreana, isso pode ter sido usado, todo este contexto de hipótese de guerra na Península Coreana, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, pode ter sido usado como uma ação de política doméstica para grupos permanecerem no poder. O interessante é que a democracia sul-coreana foi forte, como disse há pouco o meu colega, e conseguiu, a partir do parlamento e a partir da pressão popular, reverter essa medida. Porque quando você tem lei marcial, você faz a abolição na hora do Estado de Direito, né? Você, por exemplo, o habeas corpus é suspenso, qualquer pessoa pode ser presa, você diminui o direito de ir e vir, e isso não interessa à oposição sul-coreana e ao povo sul-coreano. Agora, o que a gente não tem certeza é se foi uma medida que envolve uma questão de política internacional, um receio da Coreia do Sul de estar com espiões norte-coreanos infiltrados, de grupos sul-coreanos que podem estar apoiando o governo da Coreia do Norte, e que se criou essa medida, uma medida anticonstitucional, para poder dar mais segurança ao Estado sul-coreano. Ou se foi uma questão só de política doméstica, e aí a própria Coreia do Sul, a partir das suas instituições, fez o que deveria ser feito, que é suspender essa medida que me parecia muito discricionária. Pegando esse gancho, professor, o que pode acontecer com o presidente? Ele vai ter que provar, porque como no anúncio que pegou todo mundo de surpresa, falava de ameaça comunista, falava de ameaça de espiões, mas não dizia ao certo ou não apontava, de fato, algo que pudesse ser forte o suficiente. Ele vai ter que conseguir provar essas suspeitas dele, ou ele pode ir para a prisão, pode ser destituído do cargo. Há expectativa do que pode acontecer? Gustavo, pode ter um processo, como nós conhecemos bem aqui no Brasil, criar um processo de impeachment contra o chefe do executivo, né, a partir do parlamento. Eu não sei se ele tem, se a oposição tem maioria para isso, mas ele vai ser criticado e vai se criar uma comissão de inquérito dentro do legislativo sul-coreano para investigar. Agora, a prova, ele pode colocar N provas, né? Ele pode dizer que a Coreia do Norte, durante os últimos anos, vem ameaçando, inclusive com armamento nuclear, a Coreia do Sul. Ele pode dizer que, da mesma maneira que existe hoje uma guerra de invasão entre a Rússia invadindo a Ucrânia, da mesma maneira que há uma guerra ocorrendo no Oriente Médio, e também pode falar também da necessidade da Coreia do Sul se defender da Coreia do Norte, ele pode trazer algumas provas, mas não sei se serão provas cabais para impedir um processo contra ele. Deve ocorrer algo, porque para ele ter tomado essa medida só numa perspectiva de política interna, dos interesses do partido no poder, isso vai dar brecha para que a oposição se coloque de uma maneira crítica e questione a sua liderança como chefe do Poder Executivo, sim. Professor, Estados Unidos e Coreia do Sul são aliados. As primeiras informações eram de que os Estados Unidos não sabiam desse plano do presidente sul-coreano, que Joe Biden disse ainda ele estava viajando, não estava no país, que ele estava se atualizando das informações, e depois houve ali uma nota por parte dos Estados Unidos dizendo que eles recebiam com alívio essa notícia de recuo, então, da lei marcial no país. Um posicionamento norte-americano agora pode definir até o rumo que esse caso vai tomar? É muito importante que os Estados Unidos se posicionem neste momento, inclusive no final do governo Biden, porque com o governo Trump assumindo em janeiro, nós não sabemos bem quais serão as diretrizes, por exemplo, com relação à Península Coreana, que virão de Washington, né, sobre o governo de Trump. Então é importante que, tanto do ponto de vista do governo sul-coreano, como do ponto de vista do apoio de Washington ao governo atual da Coreia do Sul, trabalhando, negociando para que as coisas fiquem relativamente harmônicas dentro da política interna sul-coreana, é importante esse posicionamento de Biden e da Casa Branca. Por mais que eu tenha sentido o governo Biden nesses últimos dias de governo, nesse final, sendo muito criticado, né? E alguns países, como Israel, por exemplo, estão tomando atitudes que estão indo de encontro a diretrizes da atual administração, ainda da administração Biden. Então, eu também não sei se um posicionamento de Washington hoje, no final do governo Biden, define tanto os rumos, tanto da política interna sul-coreana, como das questões muito graves que envolvem a Península Coreana, o conflito, a hipótese de guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Professor, olhando
para o lado dos adversários da Coreia do Sul, em especial a Coreia do Norte. Como que isso pode influenciar ou pode deixar o ambiente na região, haja vista que também um grande aliado da Coreia do Norte é a própria China? Muda algo ou causa alguma alteração nas forças de poder ali na região? Gustavo, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista geoestratégico, me parece que o governo da Coreia do Norte se sente mais confiante para manter essa posição muito agressiva com relação à Coreia do Sul, inclusive do ponto de vista estratégico militar, inclusive mencionando a possibilidade de utilização de armas atômicas, né? que a Coreia do Norte diz administrar uma quantidade de artefatos nucleares. Eles estão mais ou menos numa fase de utilização de mísseis de curto e médio alcance para poder usar o artefato nuclear, ou mesmo uma guerra convencional contra a Coreia do Sul. Isso, durante os últimos anos, a gente tem observado que é uma agenda do governo norte-coreano. Então, essa demonstração de que a política interna sul-coreana está passando por uma questão grave de legitimidade do atual governo, uma questão de crise institucional, como a Renata falou, eu acho que isso sim faz com que a Coreia do Norte se sinta, pelo menos do ponto de vista político, mais confiante para manter a sua diretriz de uma possível confrontação dos interesses sul-coreanos. Tá certo, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, José Luiz Niemeyer. Professor, foi um prazer, muito obrigada pela participação, uma boa noite, até a próxima. Eu que agradeço, Renato. Um abraço, Gustavo, um abraço ao assinante da Record News. Um abraço.